Fala, nação rubro-negra, é carnaval, mas nós estamos aqui para lhe deixar muito informado, também atualizado sobre todas as novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes de começar as análises e também trazer as notícias do nosso Mengão, você que está aí nos assistindo, aproveita, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha os conteúdos das redes sociais e também ativa o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que tiver acontecendo de novidade no nosso canal. Tá bom, meus amigos? Então, feito isso, feito mexendo o canal, vamos agora ao giro de notícias do Mengão com Marquinhos Assunção. Bom, inicialmente falaremos e analisaremos a vitória de ontem do Flamengo diante do Resende pelo Campeonato Carioca por 2-0. Flamengo 2, Resende 0, é jogo da 7ª rodada da Taça Guanabara, é jogo que foi adiado por conta da participação do Flamengo no Mundial Interclubes lá do Marrocos. O Flamengo foi para o jogo com um time misto, né? Um time que tinha do grupo profissional os jogadores Matheus Cunha, Rodrigo Caio, Mateuzinho, Pablo, Eric Pulgar, Matheus França, Marinho e Cebolinha. E completaram o time e também elenco alguns jogadores da base rubro-negra como Wesley, Igor Jesus, Mateuzão, Matheus Gonçalves, André e também Lohan. O primeiro tempo foi marcado por um Resende muito fechado, muito defensivo, formatado por uma linha de 3 zagueiros e favorecido por um Flamengo não muito inspirado no primeiro tempo, que, apesar de ter o amplo domínio da partida, o Flamengo levou, na verdade, pouco perigo ao gol do nosso adversário. O Flamengo foi visivelmente prejudicado pela não marcação de um pênalti escandaloso antes dos 5 minutos iniciais da partida. Quem sofreu o pênalti foi o centroavante Mateuzão, calçado dentro da área. Placar em branco no primeiro tempo, Flamengo voltou para o tempo final com uma substituição que mudaria a história do jogo. Vitor Pereira colocou Matheus Gonçalves, meia de 17 anos, no lugar de Igor Jesus, um dos volantes, ele que fazia dupla com Pulgar, e Vitor Pereira resolveu tirá-lo porque não havia necessidade de ter 2 volantes quando o Resende estava abdicando de partir para o ataque. Matheus Gonçalves chamou a responsabilidade do jogo com apenas 17 anos, né? Em nenhum momento se escondeu, em nenhum momento deixou de se mostrar apto a desenvolver as jogadas, pediu sempre a bola aos companheiros. Enfim, ditou o ritmo e foi premiado quando, aos 33 minutos do segundo tempo, com um chute de fora da área, surpreendeu o goleiro do Resende e abriu o placar para o nosso Mengão, fazendo 1-0. Logo depois, aos 34 minutos, em um lançamento de André, o lançamento de Marinho para André tocou para Mateuzão, que ao adentrar na área, pressionado pelo zagueiro, tocou de lado, André chegou, driblou o goleiro e fez o segundo gol, dando números finais à partida entre Flamengo e Resende. 3 pontos importantíssimos que mantêm e confirmam o Flamengo na liderança da Taça Guanabara. Só que agora, com 4 pontos de vantagem sobre os 2 segundos colocados, Botafogo e Fluminense, que tem 16 pontos, o Flamengo tem 20, e com 6 pontos de vantagem sobre o 4º colocado, que é o Vasco da Gama, que tem 14 pontos. E sobre o 5º, que é o Volta Redonda, o Flamengo tem 7 pontos de vantagem, portanto, o Flamengo precisa apenas de 1 ponto para garantir matemática a sua chegada às semifinais do Campeonato Carioca. E precisa de 3 pontos para garantir a liderança final e o título da Taça Guanabara e também a vantagem de jogar pelo empate
nas semifinais da competição. O objetivo foi alcançado, que eram os 3 pontos. A próxima partida, o Flamengo vai enfrentar o Botafogo no primeiro clássico dos 3 que virão pela frente, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no próximo dia 25, próximo sábado, jogo que vai ter transmissão não vai ter transmissão em TV aberta, porque o jogo é de mando do Botafogo, né? E que esse jogo pode marcar a classificação matemática para as semifinais do Flamengo na Taça Guanabara. A nota triste da partida ficou por conta da lesão muscular da coxa do jogador Marinho, né? Que praticamente o deixa de fora do jogo da ida das finais da Recopa Sul-Americana, terça-feira, contra o Independiente Del Valle. E uma nota positiva foi a presença de Rodrigo Caio durante toda a partida ontem contra o Resende. O Rodrigo Caio, que está fazendo sua segunda partida, na primeira contra o Bangu, ele apenas jogou 65 minutos da partida e ontem jogou toda a partida, que já é uma evolução, e a gente fica muito feliz por esse nosso zagueirão estar aí tentando voltar à velha forma. Ele que, em forma, merece ser o titular da zaga do Flamengo. Bom, o Flamengo, o time principal, que ficou no Rio de Janeiro treinando, volta a treinar hoje, domingo, a partir das 10 horas, né? O Flamengo tem o cronograma do Flamengo no dia de domingo é o seguinte: o Flamengo se reapresenta para treinar hoje às 10 horas, sai do CT, almoça no CT, sai do CT às 14h30, às 16 horas embarca no Galeão, às 17 horas o avião decola do Rio de Janeiro, e a previsão de chegada lá no Equador, em Quito, é às 22h45, né? Então, o Flamengo tem todo um cronograma pré-estabelecido para, durante esse domingo, ir definitivamente ao Equador buscar esse primeiro resultado no jogo de ida da Recopa. Por falar em Recopa, meus amigos, após a partida de ontem, o destino de Matheus Gonçalves foi traçado. Afinal de contas, Vitor Pereira comunicou ao atleta que o mesmo estava convocado para se juntar à delegação do Flamengo, que vai viajar para Quito. Então, com certeza, a boa exibição de Matheus Gonçalves, que ontem teve papel decisivo na vitória contra o Resende, colocou já uma pulguinha atrás da orelha do nosso treinador. Bom, mudando de assunto, né, exaltando a vitória do Mengão, 2-0 no Resende, com grande exibição dos crias, Matheus Gonçalves, André, Mateusão e também Matheus França. Mudando de assunto, o eterno camisa 10 do Flamengo, Arthur Tunes Coimbra, o Zico, voltou a falar sobre o Flamengo no Mundial. O nosso ídolo isentou o treinador Vitor Pereira pela falta de tempo para a preparação da equipe e criticou o planejamento feito que premiou o Flamengo chegar no Mundial tão mal preparado. Então, Zico, com a moral que tem, está aí mostrando o que é o certo e o que é errado em relação ao desempenho pífio que o Flamengo teve no Mundial de Clubes. O Flamengo Futebol Feminino, meus amigos, estreou na Copa Rio Feminino com vitória diante do Fluminense por 1-0 com jogo realizado nas Laranjeiras. O gol da vitória rubro-negra foi marcado pelo atacante Crivellari. O próximo jogo do Mengão é contra o Botafogo na próxima quarta-feira, dia 22, na Gávea, na parte da tarde. O DNA ofensivo do Flamengo, meus amigos, alcançou mais uma marca significante. Com os gols marcados ontem contra o Resende pela dupla de jovens da base rubro-negra, o Flamengo chegou e superou a marca de 600 gols marcados desde 2019. Nenhum clube brasileiro chegou perto dessa marca do Flamengo. Quem mais se aproximou foi o Palmeiras, com 499 gols, 100 gols, praticamente 100 gols a menos do que o Mengão. Os grandes artilheiros do Flamengo, desde 2019 para cá, que alcançaram essa marca de 600 gols, foram Gabigol com 142 gols, Pedro com 80 gols e Bruno Henrique com 79 gols. Agora, outra notícia: o basquete do Mengão, o nosso orgulho da nação, jogando ontem pelo NBB 2022-2023, sofreu sua terceira derrota em 24 jogos na competição.
Os rubro-negros foram derrotados pelo União Corinthians pelo placar de 78-77, partida que foi decidida nos últimos 11 segundos. O time rubro-negro volta a jogar pelo NBB no dia 1º de março, no Rio de Janeiro, contra o Minas, com transmissão exclusiva da Flá TV. Bom, depois de ter seu nome especulado no Flamengo, o jogador Arthur do Bragantino revelou que a sua prioridade e seu sonho é acertar com algum clube da Europa para desenvolver o seu futebol. Então, se o Arthur pensa isso, é bom que se pare com essas especulações, porque o Flamengo não vai conseguir tirá-lo do Bragantino. Meus amigos, as notícias foram essas. A gente está muito feliz pela vitória de ontem, entusiasmado e otimista pelo embarque do Flamengo e para que ele faça um bom jogo diante do Independiente Del Valle e que nos traga um bom resultado para que no dia 28, aqui no Maracanã, a gente possa, com a casa cheia, Maracanã superlotado, a gente possa conquistar o segundo título internacional do Flamengo conquistado dentro do Maracanã. O primeiro foi a outra Recopa, contra o próprio Independiente Del Valle. E o segundo vai ser também em cima deles. Tá bom, meus amigos? Eu vou ficando por aqui, mas antes peço a você que se inscreva no canal, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos e que ative o sininho das notificações para que você fique bem informado e notificado de tudo que acontecer no canal. Eu vou ficando por aqui, dando até breve, até logo. Fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!